Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Como você sabe, nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre será Fé, Fidelidade e Força. Um estudo de Josué, Juízes e Ruth. Hoje, na lição de número 9, o tema será Fidelidade e Discernimento. Nas narrativas de Gideão e Jefté, em Juízes capítulos 6 ao 12, vemos a importância de discernir a vontade de Deus. Gideão testou a vontade divina e obteve vitória sobre os midianitas. Já Jefté fez um voto fatídico que resultou na morte de sua filha. Discernir é essencial para os cristãos, pois nos permite distinguir o verdadeiro do falso e o que edifica do que não edifica. Jotão também denunciou a escolha superficial de líderes pelos israelitas. Discernir envolve percepção clara e diferenciação adequada. É correto buscar uma resposta ou direção de Deus por meio dessa prática ou experiência? O que você acha? Elisen comenta que, para Gideão, que repentinamente se tornou comandante de um exército e defrontou-se com uma multidão de saqueadores beduínos, o teste da lã foi importante. Vivendo na idolatria, pouco sabia dos princípios bíblicos, embora tivesse ouvido falar dos milagres do Êxodo. Tendo recebido ordens para realizar milagres, enfrentando numeroso inimigo, necessitava daquele sinal da presença do Senhor. Hoje, entretanto, atitudes de fé são confirmadas não só por manifestações físicas, veja, mas por princípios bíblicos já confirmados no Antigo e no Novo Testamento. Podemos traçar um princípio, baseados na lã de Gideão, de que qualquer medida que envolva um grande passo de fé numa direção determinada, numa nova direção, deve ser cuidadosamente conferida. Hoff diz que Gideão pediu mais sinais para prosseguir sua obra e Deus os concedeu. Ele era cauteloso devido ao exército inimigo numeroso e à falta de armas e treinamento dos israelitas. Para dar início ao nosso estudo nesta semana, eu convido você a buscar, apanhar a sua Bíblia e nos acompanhar na leitura de Juízes capítulo 6, verso 1 e 2. Então o povo de Israel voltou a pecar contra o Senhor como antes, e de novo o Senhor permitiu que ele fosse dominado por inimigos. Dessa vez, o domínio foi dado ao povo de Midian e durou 7 anos. Os midianitas foram tão cruéis que os israelitas tiveram de abrir covas e cavernas e construir fortificações nas montanhas para proteger as colheitas. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de mais uma vez estudar a tua palavra. Nos abençoa no estudo dessa lição, em nome de Jesus. Amém. A história de Gideão é uma das mais longas histórias do livro de Juízes. No entanto, o mesmo padrão cíclico básico de deserção, punição e libertação que ocorreu repetidas vezes nas contas de outros juízes ocorre na conta de Gideão também. Os israelitas desobedeceram ao Senhor. O Senhor os entregou na mão dos midianitas por 7 anos. E o Espírito do Senhor veio sobre Gideão com o objetivo de entregar o seu povo. De longe, a maior, podemos dizer, atenção é dada
ao livramento realizado pelo Senhor através de Gideão. Segundo o comentário do Novo Testamento NVI de F.F. Bruce, Gideão é ao mesmo tempo o maior herói individual da epopeia e também a sua figura mais trágica. Ver a sua grande obra de reforma religiosa e militar reduzida a essas proporções é um lembrete, veja, de que nenhuma geração ou indivíduo pode descansar sobre as atividades de Deus no passado. Somos lembrados mais uma vez de que os maiores perigos para o povo de Deus são internos. Nenhum exército cananeu ou midianita poderia resistir à espada do Senhor. Mas quando as úlceras do declínio interno, veja, tem espaço para crescer, até a ferramenta usada pelo Senhor para repelir os inimigos externos se torna inútil. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e você vê isso no verso 6. Israel clamou a Deus só em último recurso, isto mesmo, e só o fez por causa da opressão em que se encontrava. O problema principal dos israelitas era de que a sua fé em Deus originava-se não no amor e gratidão ao Senhor Deus, mas nos desejos e ambições egocêntricos. Buscavam a Deus só nos apertos, quando reconheciam de que precisavam dele. Os crentes deste novo concerto também precisam verificar o tipo de fé que têm. Estamos seguindo ao Senhor porque realmente os amamos, né? A gente o ama de verdade e o exaltamos por aquilo que ele é e por aquilo que ele tem feito? É uma pergunta. Ou servimos primeiramente por aquilo que dele recebemos? Veja, se nossa fé em Deus e nossa dedicação a ele são genuínos, nós o seguiremos mesmo que isso resulte em aflição, sofrimento, perseguição e prejuízo. A quarta opressão veio dos midianitas, devido ao desvio do Senhor. Durou 7 anos e Gideão foi o libertador. Ele era o menor de sua família e pediu sinais ao Senhor 2 vezes. A controvérsia surge em relação à prática da lã de Gideão, como meio de buscar a direção de Deus. Na época, fazia sentido buscar a vontade de Deus dessa maneira devido à falta de uma Bíblia completa e à ausência da plenitude do Espírito Santo. No entanto, com a conclusão da Bíblia e a vinda do Messias, essa prática não é mais relevante, pois o Novo Testamento não menciona buscar a vontade do Senhor dessa maneira. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6, verso 12 ao 14 e depois ao verso 17. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: "O Senhor está com você, poderoso guerreiro." "Ah, Senhor," Gideão respondeu, "se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian." O Senhor se voltou para ele e disse: "Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando?" E Gideão prosseguiu: "Se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo." Segundo a Bíblia de Estudo Shed, Gideão não está procurando saber qual seja a vontade de Deus. Esta já havia sido exposta claramente. Ele pediu sinais de Deus na lã, com ou sem o orvalho, para fortalecer sua própria fé. Ao mesmo tempo, obter evidências para que o povo pudesse reconhecer que a sua comissão de líder viera de Deus. Portanto, este não pode ser o método bíblico para se conhecer a vontade de Deus. Já para o comentário Warren, ele diz que veja a descrença de Gideão.
a causa de sua covardia, quando questiona a Deus se, por quê e que é feito. Porém, a seguir, ele pede que Deus lhe dê um sinal. Com certeza, essa não é a linguagem da fé. Gideão confessou que Deus castigara seu povo justamente, mas ele não podia entender como o Senhor usaria um pobre fazendeiro como ele para libertar a nação. Deus satisfez a descrença dele com uma série de promessas. O Senhor é contigo. Livra Israel, não te enviei eu? Já que eu estou contigo, você vê isso no verso 12 e 14. Gideão pediu um sinal e Deus graciosamente deu-lhe um sinal. Entretanto, esse não é um bom exemplo a ser seguido por nós. Apesar de buscar um sinal em suas experiências, Gideão demonstrou uma obediência absoluta e inquestionável. Mesmo com um grande exército, ele acatou a ordem de reduzir o contingente para apenas 300 homens. Com fé, ele acreditou que essa pequena força seria capaz de vencer os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente, que eram numerosos como gafanhotos e possuíam camelos em grande quantidade. Após a vitória sobre os midianitas, Israel se liberta da opressão. Gideão é convidado a governar sobre Israel, mas recusa. Ele declara que é o Senhor quem deve governar sobre eles. Mas aparentemente suas palavras não se concretizam em sua própria vida. Gideão solicita argolas de ouro ao povo e obtém cerca de 20 quilos. Veja, com esse ouro, ele confecciona uma estola sacerdotal que acaba se tornando um obstáculo para ele e sua família. Assim, vemos que o homem que confiou em Deus na guerra e defendeu o domínio do Senhor sobre as vidas também confiou em si mesmo, trazendo dificuldades para a sua família. Após a morte de Gideão, Israel abandonou o Senhor e se entregou à adoração de Baal-Berite. Eles esqueceram o Deus que os havia libertado dos inimigos e não demonstraram gratidão pela bondade de Gideão para com eles. Abimeleque, filho de Gideão, mata seus irmãos e se autoproclama rei em Israel. Ele não era um verdadeiro juiz, mas um cruel usurpador. Jotão prevê um desastre em sua coroação e destaca a importância de pessoas corajosas não abandonarem sua responsabilidade para se dedicarem à vida de um rei. A fábula de Jotão, que está em Juízes, capítulo 9, do verso 7 ao 15, apresenta diferentes árvores recusando a oferta de se tornarem rei. O espinheiro aceita e promete proteção, mas questiona-se se o espinheiro realmente oferecem sombra e refúgio adequados. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Juízes, capítulo 9, verso 7 ao 8, verso 14 e verso 15. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles: ouçam-me, cidadão de Siquém, para que Deus os ouça. Certo dia, as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram à oliveira: seja o nosso rei. Finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. O comentário bíblico wesleyana diz que, de acordo com a fábula de Jotão, as árvores foi oferecida à realeza de seu reino, em primeiro lugar a oliveira, em seguida para a figueira, depois para a videira, e porque estes se recusaram à oferta,
finalmente foi oferecida ao espinheiro, o menos qualificado. Já para o comentário bíblico Beckham, diz que, por fim e em desespero, as aves fizeram o seu urgente pedido ao espinheiro, um arbusto pequeno, quase sem folhas. A ironia é indisfarçável. A fábula também tem aplicações para a vida em grupo de hoje. Isso mesmo. A política ganhou a péssima reputação que possui grandemente em função da relutância de pessoas capazes, mas ocupadas de se interessarem pelos assuntos da comunidade ou da nação. Na igreja, muitos são capazes, mas não estão dispostos a aceitar cargos de responsabilidade, que, em consequência, são muitas vezes entregues àqueles que estão dispostos, mas são menos capacitados. Os cristãos podem pagar um alto preço pela indiferença à comunidade e aos assuntos eclesiásticos. Às vezes, as palavras de um crítico aplicam particularmente à comunidade. Os santos se assentam em suas torres de marfim, enquanto que os pecadores ocupados governam o mundo. Desta forma, Abimeleque foi um líder destrutivo em Siquém. Gaal revoltou-se contra ele, mas acabou sendo morto por uma mulher. Seu último pedido foi que sua reputação fosse preservada. Abimeleque morreu abraçado ao seu orgulho. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já estava morto, foram-se cada um para sua casa. Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que fizera a seu pai, por ter aquele matado os seus 70 irmãos. De igual modo, todo o mal dos homens de Siquém, Deus fez cair sobre a cabeça deles. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubbaal. Na falta de opção, Israel fez uma péssima escolha. As árvores acabaram escolhendo o espinheiro. Escolhas erradas ocasionam consequências desastrosas. Israel olhou para a aparência, a eloquência e as promessas enganosas, sofrendo devido à falta de discernimento e temor. O prejuízo foi grande, assim como o distanciamento de Deus. Porque os homens são facilmente enganados por falsas promessas de liberdade. Porque se esquecem do Senhor e se enredam, em caminhos tortuosos. Felizmente, Deus levantou novos líderes, Tola e Jair, que por cerca de 45 anos contribuíram para que Israel vivesse em paz. A sexta opressão registrada veio dos filisteus e amonitas. Você vê isso em Juízes capítulo 10, verso 7. O pecado foi o aumento da idolatria e a punição durou 18 anos. O libertador foi Jefté. Os amonitas atacaram Gileade e as margens do Jordão. Israel clamou por ajuda e o Senhor lembrou seu passado. Inicialmente, ele se recusou a ajudar, mas quando o povo se arrependeu, sua compaixão se manifestou. A misericórdia de Deus acompanha um coração arrependido. A intenção dos amonitas era tomar todo o território da Transjordânia. Nessa crise, foi convocada uma Assembleia Geral das tribos de Israel em Mispá, localizada em Manassés Oriental. Eles buscavam um líder para enfrentar e liderar contra os amonitas e o escolhido foi Jefté. Jefté era filho de uma prostituta que fora expulso de sua casa por seus irmãos legítimos e rejeitado por seu povo. Viu-se obrigado a viver na região semi-civilizada da Gileade setentrional.
Ali reuniu uma tropa de homens também desprezados pela sociedade e arruinados. Seguiam-no como chefe militar. Ele tinha uma vida de bandoleiro, fazendo correrias contra as tribos do deserto, com as quais se tornou famoso. Não obstante sua vida de salteador, ele temia ao Senhor e ensinou a sua filha o temor de Deus. O início da sua liderança revela um caráter nobre. Ele tenta resolver a questão através de uma conversa. Mas o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem de Jefté lhe enviara. Apesar de todos os argumentos usados por ele, veja, não fazia sentido, quase 300 anos depois, os amonitas reivindicarem a terra. Sendo a guerra inevitável, as escrituras afirmam que o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. E Israel foi conduzido à vitória. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia no livro de Juízes, capítulo 11, verso 4 ao 6, depois do verso 30 e 31. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. E Jefté fez este voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que vier saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Em relação ao conhecimento da lei, segundo os comentários da Bíblia de Estudo Pentecostal, tudo indica que Jefté não ofereceu fisicamente sua filha em sacrifício, por duas razões, pelo menos. Primeiro, ele certamente conhecia a lei de Deus, que proibia rigorosamente sacrifícios humanos, e por certo sabia que Deus tinha tal ato como uma abominação intolerável. E segundo, a menção enfática de que ela não conheceu o varão, isto é, não se casou, deixa claro que ela foi apresentada a Deus como um sacrifício vivo, dedicando toda a sua vida como virgem e ao serviço do Santuário Nacional de Israel. Já para a Bíblia de Estudo Shed, a ignorância da lei de Deus por parte de Jefté era muito grande. Se de fato ofereceu sua filha em holocausto, ou seja, oferta queimada, como o sentido literal do texto indica, pode-se afirmar com certeza que não agradara a Deus. Louvamos o zelo de Jefté, condenamos seu voto temerário. Quanto ao voto, para o comentário do Novo Testamento de F.F. Bruce, diz que o voto era um procedimento normal, mas o conteúdo é que foi de tolo. Já para o comentário da Bíblia Diário de Viver, diz que o voto irrefletido de Jefté lhe trouxe uma dor inenarrável. No calor da emoção ou da agitação pessoal, é muito fácil fazer promessas nécias a Deus. Estas promessas podem soar muito espirituais quando a fazemos, veja, mas podem produzir só frustração e culpabilidade quando nos vemos forçados a cumprir. Deus não quer promessas para o futuro, a não ser obediência para o dia de hoje. Como vimos, sobre o voto feito por Jefté e suas consequências, que está lá em Juízes capítulo 11, verso 30 ao 40, muito se tem discutido. Algumas questões são pertinentes. Letra A. Foi realmente um voto para sacrificar um ser humano? Letra B. É possível conquistar o favor do Senhor oferecendo sacrifícios proibidos? Letra C. A filha de Jefté foi morta ou consagrada ao serviço do templo? Como nós vimos, os diversos autores e comentaristas eles divergem entre si com relação a esse respeito. Deve-se lembrar que Jefté era um homem rústico e provavelmente ignorante em relação à lei de Deus. Né? Você vê isso em Deuteronômio capítulo 2, verso 31. E algumas práticas cananeias. É relevante ressaltar, no entanto, que
o Senhor concedeu a ele vitória, não por causa do seu voto, mas por causa da sua fé. De modo geral, os estudiosos concordam que sua filha não foi sacrificada no sentido literal da palavra, mas consagrada a uma vida de solteira. Como Jefté não tinha outros filhos para continuar o nome da família, seu gesto representou um grande sacrifício. Em Israel, ter filhos era considerado a maior honra para uma mulher, enquanto morrer solteira e sem filhos era motivo de grande lamentação. Essa realidade fazia com que a mulher fosse lembrada como uma das esquecidas da nação. A angústia do pai e a coragem da filha destacam-se nessa narrativa de maneira surpreendente e comovente. Por fim, o comentário do Novo Testamento NVI de F.F. Bruce diz que o período de atuação de Gideão como juiz é tratado com muitos detalhes, marcando dessa forma a conclusão do primeiro período. Os 7 anos de opressão são inseridos entre 2 períodos de 40 anos de calma, dos quais o segundo e o último período assim caracterizado na época dos juízes. A libertação conquistada por Gideão, embora fosse uma vitória marcante sobre um inimigo perenemente difícil, mesmo assim acabou em frustração, com o estranho caso do manto sacerdotal de Gideão e o resultado ainda mais trágico da luta pela sucessão empreendida por seus filhos. As sementes do declínio são lançadas. Os temas complementares da segunda parte de Juízes, introduzida na época de Gideão, são a apostasia religiosa proveniente da prática sincretista, a instabilidade política proveniente do fracasso do juiz em prova, ou em prover, a sucessão divinamente orientada. O chamado divino que salvou Gideão de uma sociedade sincretista não foi suficiente para evitar que ele mesmo voltasse a essas práticas no final. No segundo aspecto, até mesmo a afirmação resoluta de domínio divino direto não evitou a tentativa trágica, veja, da sucessão humana que levou ao colapso final da autoridade. Desta forma, vemos que o discernimento é crucial na vida dos servos de Deus, porém foi escasso em Gideão, Israel e Jefté, resultando em consequências complicadas. Quando nosso coração nos engana, devemos buscar a direção e vontade de Deus, pois Ele conhece a verdadeira natureza do coração. Finalizo perguntando: à luz do Novo Testamento, como devemos buscar a vontade de Deus para nossas vidas? Como você tem procurado buscar a vontade do Senhor? Escolhas erradas ou precipitadas já lhe causaram dificuldades, desgastes ou prejuízo? Compromissos assumidos de maneira impensada já lhe trouxeram desgostos ao longo da sua vida? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador, e não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 9 e o tema foi Fidelidade e Discernimento. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que acompanham, que frequentam o canal, mas ainda não participam de nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja cristã perto da sua casa que prega genuinamente a palavra de Deus e faça uma visita. Você vai se sentir bem e você vai ser bem recebido.
para se inscrever, é rápido, basta clicar aqui embaixo. Não gostei, faça um comentário dessa lição, deixe a sua opinião. Pois toda vez que assim você faz, o YouTube entende, ele compreende que esse assunto é relevante para mais pessoas. E não deixe de acionar o sininho para receber futuras notificações, porque semana que vem tem mais. Compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo dessa lição. E você também pode ouvir essa lição acessando o seu podcast preferido. Até o próximo encontro, nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.